Bom dia, alunos do terceiro ano da escola Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Ana Cláudia. E o nosso conteúdo que iremos estudar no segundo período, primeiro, é sobre o voleibol, certo? Onde a gente vai ver regras, histórico e regras aí básicas do voleibol. Para a gente estudar o vôlei, a gente tem que iniciar aqui primeiro com a origem, certo? Eu coloquei resumidamente aqui um histórico bem simples, que o vôlei ele foi criado em 9 de fevereiro de 1895 por William George Morgan, nos Estados Unidos da América. E o objetivo do Morgan era o quê? Ele trabalhava nessa ACM, que é a Associação Cristã de Moços. Ele queria criar um esporte onde não tivesse contato físico entre os jogadores, entre os adversários. E aí também um dos objetivos dele era diminuir os riscos de lesões, certo? Inicialmente eles jogavam com uma câmara de ar da bola de basquetebol. E de início ele foi chamado de mintonete, que depois também ganhou popularidade com o nome de voleibol. Recentemente, o vôlei de praia é a modalidade derivada do voleibol, certo? E ele tem obtido grande sucesso em diversos países, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Nos esportes coletivos, a primeira medalha de ouro olímpica conquistada pelo Brasil foi obtida pela equipe masculina de vôlei nos Jogos Olímpicos em 1992. Quais são as principais regras? Não coloquei todas, coloquei só as mais básicas, certo, pessoal? Primeiro, para se jogar voleibol são necessários 12 jogadores divididos igualmente em duas equipes de 6 jogadores. Então, são 6 jogadores de cada lado, certo? As equipes são divididas por uma rede, a rede fica no meio da quadra. O jogo começa com um dos times que devem sacar. O jogo ele sempre começa com o saque, certo? Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede e seguir ao campo do adversário, onde os jogadores tentam evitar que a bola entre no seu campo usando qualquer parte do corpo. Antes não era válido usar membros da cintura para baixo, mas as regras foram mudadas. Hoje até o chute ele entra aí no voleibol, certo? O jogador ele pode rebater a bola para que ela passe para o campo adversário, sendo permitido dar 3 toques, certo? Na bola, antes que ela passe, sempre alternando os jogadores que dão os toques. Caso a bola caia, é ponto do time adversário. E essa bola tem que cair dentro da área, certo? O jogador ele pode encostar na rede desde que não interfira no andamento do jogo, exceto na borda superior. Caso isso ocorra, o ponto será para outro time. O mesmo jogador ele não pode dar 2 toques. Então, um jogador ele só pode dar um toque, ele não pode dar 2 toques seguidos ou mais toques na bola, à exceção do caso do toque de bloqueio, certo? Mais na frente a gente fala aqui desse jogador líbero, certo? Nessa parte aqui, eu vou passar logo para a figura, porque na figura está falando tudo que tem na página aí anterior, certo? Que aí é a quadra de vôlei, certo? Aqui vem explicando tudo direitinho, ó. A rede aqui no meio da quadra, certo? A masculina, ela é um pouquinho mais alta, ela tem 2,40 metros. A feminina, 2,24 metros, né? Então, a masculina é um pouquinho mais alta. Tem as antenas aqui do lado, que são aqueles 2 anteninhas que tem do lado, que geralmente é pintado de vermelho e branco, preto, mais ou menos assim, certo? A rede. Aí aqui tem a zona de ataque, a linha central, e a zona de defesa, essa parte aqui de trás, certo? Aí tem as medidas da quadra também aqui, certo? E a circunferência da bola, que é aproximada de 65 centímetros. Como o jogo termina quando um time completa 3 sets, certo? Cada partida de vôlei dura no máximo 5 sets,
Se isto ocorrer, o último recebe o nome de tie break e termina quando um dos times atinge a marca de 15 e não 25, certo? Então, a exceção aqui no tie break é de 15 e não de 25. Como no caso dos demais, também é necessária uma diferença de 2 pontos com relação ao placar do adversário, do mesmo jeito que eu falei aqui de cima, certo? Os 6 jogadores de cada equipe são dispostos na quadra do seguinte modo, no sentido do comprimento: 3 são mais próximos à rede e 3 mais próximos do fundo. E no sentido da largura, 2 estão mais próximos da lateral esquerda, 2 no centro da quadra e 2 na lateral direita. Estas posições são identificadas por números, com o observador postado frente à rede. Aquela que se localiza no fundo à direita recebe o número 1, e as outras seguem-se em ordem crescente conforme o sentido anti-horário. Aqui é só a respeito das posições que os jogadores ficam aí na quadra. No início de cada set, o jogador que ocupa a posição 1 realiza o saque. Os oponentes devem então fazer a bola retornar tocando-a no máximo 3 vezes. O primeiro contato com a bola após o saque é denominado recepção ou passe. Segue-se então usualmente o levantamento, que procura colocar a bola no ar de modo a permitir que um terceiro jogador realize o ataque. A função do líbero, né? O líbero, gente, ele é um atleta especializado nos fundamentos que são realizados com mais frequência no fundo da quadra. Isto é, ele é específico ele pode receber e pode defender. O líbero ele deve utilizar um uniforme diferente, certo? Dos demais. Ele não pode ser capitão do time, nem atacar, bloquear ou sacar. Se o time tiver o líbero não pode fazer isso. Assim como o time também pode começar um jogo sem ter líbero, o líbero sendo um jogador normal. Quando a bola não está em jogo, ele pode trocar de lugar com qualquer outro jogador, sem notificação prévia aos árbitros. E suas substituições não contam para o limite que é concedido por 7 a cada técnico. Por fim, o líbero ele só pode realizar levantamentos de toque do fundo da quadra, caso esteja pisando sobre a linha de 3 metros, ou seja, a área por ela delimitada. Deverá exercitar somente levantamentos de manchete, pois se o fizer de toque para cima, ponta dos dedos, o ataque deverá ser executado com a bola abaixo da borda superior da rede. Certo? Aí agora nós vamos entrar, gente, nos fundamentos, certo? Os fundamentos são bem simples. Para quem já jogou voleibol, né? Primeiro que a gente aprende é o saque, certo? O saque, ele marca o início da disputa da partida. O principal objetivo, ele consiste em dificultar a recepção do seu oponente, controlando a aceleração e a trajetória da bola. Existe a denominada área de saque, que é constituída por 2 pequenas linhas nas laterais da quadra. O jogador não pode sacar de fora desse limite. Um saque que a bola aterriza diretamente sobre a quadra do adversário sem ter tocado pelo adversário é dominado em voleibol ace, assim como em outros esportes tais como o tênis. Então, o jogador fez um saque, passou por cima da rede, ninguém do outro time não defendeu, caiu no chão. Então, ponto para o time que sacou, certo? No voleibol contemporâneo foram desenvolvidos muitos tipos diferentes de saque. Saque por baixo, saque por cima, jornada nas estrelas, saque com efeito, saque flutuante ou saque sem peso, viagem ao fundo do mar, saque oriental, certo? São diferentes tipos aqui de saques. O passe, né? Ele é realizado também com manchete, também chamado de recepção. Ele é o primeiro contato com a bola por parte do time que não está sacando, né? Então, o passe é o primeiro movimento feito depois de um saque, certo? O fundamento passe, ele envolve basicamente 2 técnicas, a manchete e o toque, certo? Eu posso defender com essas diferenças aqui. A manchete ela é uma técnica de recepção realizada com as mãos unidas
e os braços um pouco separados e estendidos. Ela é usada em bolas que vêm em baixa altura e que não tem chance de ser devolvida com toque, certo? O levantamento, né, gente, é aquele último movimento que é feito, onde a gente levanta a bola e passa para o meu jogador sacar para fazer a pontuação no outro lado, certo? Então, o levantamento é normalmente o segundo contato de um time com a bola. Seu principal objetivo consiste em posicionar de forma a permitir uma ação ofensiva por parte da equipe, ou seja, um ataque, certo? O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo deste fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando deste modo o ponto em disputa. O bloqueio refere-se às ações executadas pelos jogadores. Bloqueio é um movimento de defesa que ocupa a parte de frente da quadra, perto da rede, né? Geralmente as posições 2, 3 e 4, e que tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe, certo? E aí aquele bloqueio, tem o bloqueio ofensivo, né? E aí esse bloqueio pode ser simples, né? Pode ficar só uma pessoa na rede, subir, dar um salto grande e bloquear lá em cima a bola do adversário. Pode ser entre dois atletas também, duplo e triplo também, né? Pode ser com 2 atletas ou com 3 atletas. A defesa, né? A defesa ela consiste em um conjunto de técnicas que tem por objetivo evitar que a bola toque a quadra após o ataque adversário, além da manchete e do toque, já discutido nas sessões aí relacionadas ao passe e ao levantamento. Algumas das ações específicas que se aplicam a este fundamento são peixinho, rolamento e martelo. É onde eles vão fazer as defesas, né, com rolamentos no chão, certo? E aí, para finalizar, gente, eu trouxe aqui algumas curiosidades, certo? Durante uma partida, um jogador dá de 60 a 80 saltos entre os saques, ataques e bloqueios. Alguns podem chegar a 100 saltos. Isso durante uma partida. A partir dos Jogos Olímpicos de 1988, uma nova regra impediu a interrupção do jogo para que se pudesse secar a quadra. Os times passaram a entrar com toalhinhas presas na parte de trás do calção, usadas sempre que o suor molhe o piso. Esta regra não está mais em vigor. Para quem assiste vôlei, né, hoje dá-se um tempo, dá uma parada, os times vão conversar com os técnicos e tem pessoas que são contratadas só para poder limpar aquela quadra com aquele suor que os jogadores, quando fazem os rolamentos, acabam molhando a quadra, certo? Antes do estouro do voleibol, durante os anos 1980, a seleção brasileira se resumia a um único grande jogador. A dinastia de Antônio Carlos Moreno durou 21 anos e ele jogou 366 jogos, uma trajetória exemplar iniciada aos 17 anos, em que ele disputou 7 campeonatos sul-americanos e 4 Jogos Pan-Americanos. Participou também de 4 mundiais e 5 Olimpíadas. Aí aqui eu entro com as principais competições, né? São os torneios internacionais, certo? Que podem ser divididos em 2 grupos. Grandes eventos que ocorrem em ciclos de 4 anos e eventos anuais, criados a partir da década de 1990. De menor importância, mas igualmente tradicionais, são os torneios organizados por cada uma das 5 grandes confederações continentais. Por fim, diversas federações possuem torneios e ligas nacionais, que ganham em prestígio de acordo com o volume de capital investido e a qualidade dos atletas envolvidos. Mas agora eu vou mostrar aqui as principais competições de voleibol, né? Aqui foi Pequim, 2008, a seleção masculina de vôlei, que foi prata, certo? Internacionais, né? Os campeonatos internacionais, tem o Torneio Olímpico de Voleibol, que é a cada 4 anos. Campeonato Mundial de Voleibol a cada 4 anos também. Copa do Mundo a cada 4 anos também. Liga Mundial, que é anualmente. Grand Prix anualmente. Copa dos Campeões de Voleibol a cada 4 anos também.
Nacionais, nós temos a Superliga, né, do Brasil, Liga Nacional de Vôlei, que é no mundo todo, e a Liga Feminina do Vôlei, que é no Chile. E aqui tem o vôlei feminino aqui, que foi medalha de ouro, né?